2015 foi um ano grandioso. De turbulências, de instabilidades. No nosso dia a dia, pelos nossos caminhos. Registramos cenas que o carioca já se acostumou. Voltamos a ver aquelas que estavam esquecidas. Ataques com facas. Balas perdidas. Mas, ao menos no esporte, tivemos festa. Foi intenso, inclusive para nós que acompanhamos grandes histórias. Como você reagiria se ouvisse uma mãe chorando pela perda de uma filha? Qual foi a minha surpresa? De chegar lá e ver que esse bebê que estava no colo da avó tinha o mesmo nome do meu filho, Miguel. Ou recebesse um agradecimento por ter ajudado a quem precisava. Um dos barraqueiros disse para mim que eu era um anjo. Vale a pena se emocionar. Está no ar a retrospectiva SBT Rio 2015. Um vazamento de gás em um restaurante e tudo foi pelos ares. O repórter Fabiano Martinez foi o primeiro a chegar no local da explosão em São Cristóvão. Uma explosão muito forte aqui na rua São Luís Gonzaga, nessa loja, acabou de acontecer. Estourou tudo, saiu porta de madeira, saiu tudo. Em segundos, vem o desespero da busca. Ô, João! Tem uma família que mora lá, hein? A explosão aconteceu no meio da madrugada. Foi causada por um vazamento de gás de um restaurante em São Cristóvão. Vimos de vários ângulos. O primeiro a aparecer foi este homem. E minha esposa e minha filha lá de baixo. Os bombeiros vão saindo agora com a criança, a filha do homem que saiu primeiro. Ao todo, 7 foram salvos. Nos primeiros momentos da manhã, a dimensão do estrago. ...54 imóveis destruídos. Até as caixas de pizza do restaurante foram parar no alto de um edifício vizinho. Meses antes, foi um prédio residencial em São Conrado. O prédio mexeu e parecia que ia cair. O problema foi na instalação de gás, que ficava na cozinha do 10º andar. Com a explosão, olha, o chão veio abaixo. O teto aqui também desceu. O morador do apartamento, o alemão Marcos Miller, morreu dias depois. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Passamos de todos os limites. Casos de balas perdidas foram registrados dentro de casas e até em ônibus. A violência que não poupa nem crianças. A gente se coloca no lugar da mãe e é difícil. Larissa de Carvalho tinha apenas 4 anos quando foi morta com uma bala na cabeça. Azaf William da Costa, de 9, brincava em um clube quando foi atingido e morto. Não há hora nem local. Seu José Jesus estava dentro de um ônibus quando um tiro disparado na rua feriu a cabeça dele. Ensanguentado, ele aguarda o socorro. Sempre sobra para aquele que não tem nada com isso. Nas favelas, muitos casos acontecem em operações policiais. O Complexo do Alemão chegou a registrar em apenas uma semana 3 vítimas. Uma delas foi Fátima Aparecida de Oliveira. Estava na varanda, caída com um tiro no peito. Mas Maria Helena dos Santos nem morava em uma comunidade. Dona Maria Helena estava sentada nesta calçada, conversando com 2 amigas, quando foi atingida por uma bala perdida do lado esquerdo do peito. Quando a gente vê fora, não acredita. Mas quando a gente passa, sente, é muito triste. É só aquela pergunta, onde é que a gente vai parar? Porque hoje você sai de casa, mas você não sabe se volta. A sociedade civil sofreu, mas entre as vítimas também contamos policiais.
O projeto das UPPs foi duramente atacado. Pai, Tiago, nós entregamos em tuas mãos, pai. Em média, 4 agentes feridos por semana. O soldado Leandro Santos de Oliveira foi parado em uma falsa blitz. Foi torturado e queimado vivo. Amava a profissão, se dedicava a pena. Bandidos ousados. Em uma semana, 3 policiais militares da UPP do Jacarezinho morreram e um ficou gravemente ferido. Em junho, 7 PMs da UPP do Falé tiveram as pistolas tomadas pelos criminosos. Prenderam eles, pegaram a pistola, botaram na mochila e estão lá esculachando eles. Especialistas alertam que o modelo da PM está falido. Mais um amigo que morre de forma brutal e sem explicação. A morte de Caio César Inácio Cardoso de Melo também foi. O soldado levou um tiro no pescoço durante um confronto com traficantes no Alemão. Além da PM, Caio tinha outra paixão, a dublagem. Era ele quem dava voz ao bruxo do cinema Harry Potter. Quando criminosos envidam esforços dessa natureza contra um agente do Estado, eles não têm mais temor algum de ferir qualquer pessoa. Na guerra contra o tráfico, a polícia realizou uma das suas maiores façanhas. Localizou e matou o traficante Playboy, o bandido mais procurado do estado. Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, foi morto durante uma operação policial na favela em que era o chefe do tráfico, a Pedreira. Pra sociedade ele era ruim, mas pro morador ele era o herói. Agora o bicho vai pegar! Foi a Polícia Federal quem descobriu o paradeiro do bandido. Ele também era apontado como mandante da maior quadrilha de roubo de cargas do Rio. Menos de uma semana depois, um dos maiores homens de confiança dele, Jean Piloto, também foi morto. E o tráfico ainda teve mais baixas. Os alvos da polícia eram os rivais de Playboy no complexo do Chapadão. De repente, a gente observa um blindado do BOP em alta velocidade passando do nosso lado. Tanto eu quanto a minha equipe de reportagem, a gente não pensou 2 vezes. Nós temos a informação de que a cúpula da maior facção criminosa da cidade acaba de ser presa durante uma operação na comunidade. Os policiais do BOP acabam de trazer aqui para a delegacia de Pavuna um preso nesta ação. É o Fuda Mineira, conhecido e procurado pela polícia aqui do Rio de Janeiro. Prenderam também o Binho do Engenho e um traficante conhecido como PQD. O crime não compensa, mas cedo ou mais tarde a polícia vai chegar aonde essas pessoas estão. Pedreira e Chapadão, territórios de traficantes rivais em que a população esteve no meio de uma guerra. Já morreu os 10. Começa o confronto entre os policiais que fazem a operação aqui no Complexo da Pedreira e traficantes, hein? Chapadão e Pedreira, vizinhos que rivalizam entre si e com a polícia. Tiros estão sendo disparados contra os policiais que estão ali na linha ali próximo à passagem da linha do trem. Olha a correria ali, ó, morador correndo ali, Pedro. Eles localizaram este carro e 2 corpos estão no porta-malas do automóvel. Bandidos enfrentam até blindados. Em 12 horas, 5 pessoas morreram no Chapadão. Uma menina de 7 anos ficou no meio do fogo cruzado. Quando eu vi aquele sangue, entrei em choque. A população se revolta. Os manifestantes quebraram pontos de ônibus. Lojas e um posto de combustíveis foram saqueados. Auto de resistência. Até que ponto um homicídio cometido pela polícia vale como escudo previsto na lei? Em alguns casos, essa espécie de proteção falhou e os flagrantes chocaram a população. A perícia concluiu 111 tiros disparados, que levaram ao triste fim de 5 jovens. Os amigos voltavam de um dia de lazer quando foram fuzilados por PMs que faziam uma blitz.
Os 4 policiais afirmaram que um dos jovens teria atirado contra eles. Mas, para a perícia, nenhum tiro saiu de dentro do carro. Chacina, eu considero uma chacina isso. As famílias ainda acusaram os policiais de fraudar a cena do crime. Tiveram coragem de pegar uma pistola de plástico para tentar botar dentro do carro, só que a gente chegou na hora, eles botaram debaixo da roda do carro. 5 policiais e um jovem já baleado deitado no chão. De repente, a cena é montada. Tá dando pro alto, polícia. O vídeo feito por um morador virou prova de uma denúncia. Botou outro tiro em cima do moleque. O mais simbólico, talvez, o mais grave, porque ali a gente vê policiais realmente montando toda uma cena para poder justificar um auto de resistência. Numa primeira versão, a UPP do Morro da Providência informou que o caso foi uma troca de tiros. Houve confronto e um homem foi baleado e morto. Eduardo Felipe Santos tinha 17 anos. A fraude processual, ela costumeiramente, ela esconde uma prática de crime antecedente. O governador do Rio classificou as imagens como abomináveis. Os PMs foram presos em flagrante por fraude processual. Essa mulher que ela bate violentamente no vidro da viatura, ela demonstra toda a indignação, toda a raiva dos moradores com aquela situação e principalmente ela deixa claro que os moradores de comunidades do Rio de Janeiro não vão mais se calar. Um simples engano de um GPS e a tragédia. Aplicativos que oferecem esse tipo de serviço estiveram no centro de uma discussão. O desabafo de uma vítima. Esse é o retrato do Rio de Janeiro. José Francisco perdeu a mulher com quem foi casado mais de meio século de vida. Regina Múrmora, de 70 anos, ia jantar com a família. Ela foi morta porque o casal errou o caminho do restaurante e foi parar numa favela. O casal não conhecia o trajeto e recorreu a um aplicativo com GPS no celular. Eles foram orientados pelo GPS a ir até este ponto, a comunidade do Caramujo, quase 10 quilômetros distante do destino que queriam. De repente eu vi 10, 15, 20 pessoas armadas já atirando. Em agosto, a atriz Fabiana Carla passou por uma situação parecida. Conseguiu escapar, mas o carro foi atingido por um tiro. Saindo de casa para comer uma pizza. É um absurdo isso. Eu tenho uma filha de 7, tenho uma filha de 12. O que é que elas vão falar agora? O que eu vou falar? O vovô, a vovó, entendeu? Nas praias cariocas, agentes corruptos se misturavam a banhistas. Em reportagens exclusivas, mostramos a ação de fiscais que extorquiam barraqueiros. E essa não foi a única ameaça que vimos lá. A história se repete. Dezenas de menores aproveitam a praia lotada e fazem arrastões. A poucos metros dali, outro. Ladrão, safado! Quando a polícia pega alguns, eles mandam recados. Quando sair vai ser pior. A população está indignada. A orla como cenário de crimes e de escândalos. Desta vez, o da corrupção. Para manter barracas de praia funcionando, os donos pagavam propina a fiscais da prefeitura. Quando essa denúncia chegou para mim, ela já de cara me chamou a atenção, porque eu via que ali tinha uma injustiça, né? Um pai de família que trabalha no sol de 50 graus está sendo extorquido. Tivemos acesso a negociações. Te manda por mensagem de texto. Vamos, chefe, quanto deposita para mim aí, por favor. Molhar a mão do fiscal não é garantia de tranquilidade. Um barraqueiro não paga apenas um fiscal por semana, pode pagar vários. Pode até pagar 2 vezes por semana. Se der sol, ele quer 500 por semana. Quando a matéria foi para o ar, que o Ministério Público viu aquilo, já quis agir logo de cara, fiscais chegaram a ser presos, foram afastados. Um dos barraqueiros disse para mim que eu era um anjo. Na verdade, eu lembrei dele agora aqui. Chega, né? Crimes cometidos com facas. Esse foi o ano que nos preocupamos com menores portando armas brancas. Meu momento é perder minha filha.
estou sendo mais uma na estatística, né? Minutos antes, Natália foi atacada por menores armados com facas. Como carregar uma arma desse tipo não é crime no Brasil, isso acaba facilitando a vida dos bandidos. O caso de Pedro Brito aconteceu no metrô. O bandido esfaqueou o braço da vítima antes mesmo de praticar o roubo. Ele chegou a ficar com parte do corpo na estação e parte do corpo dentro do trem. Foi uma cena de horror. A barbaridade dessa imagem se espalhou pelo mundo. Brutal. Foi muito chocante. Jaime pedalava na lagoa quando foi atacado por 2 jovens. Testemunhas contam que ele não reagiu. Mesmo assim, foi agredido no braço e na barriga. Será que eu posso ser a próxima vítima? É uma discussão tão mais profunda. A raiz está na educação, está na saúde, está na esperança mesmo para essas crianças. Qual a esperança que essas crianças têm? A crise e o pesadelo da inflação. O debate sobre o impeachment. Por todo o país, o efeito dominó entrou em ação. No Rio de Janeiro, o problema invadiu as salas de aula. Reduzir contratos de aluguéis de carros, de telefonia. Tem que cortar um pouco do salário deles, aí dá pra gente. Paga-se o 13º, mas não se paga o fornecedor. Minha casa é minha vida, minha casa é melhor, tem minha conta de luz, minha internet, tudo atrasado. Terceirizado não trabalha de favor. Reflexos de uma crise. Mas e os escândalos na política? Quem é que não tem uma briga dentro de casa? Quem é que não tem um descontrole? Quem é que não exagera numa discussão? Em épocas de articulações eleitoreiras, o PMDB passou por uma situação delicada quando o escolhido do partido foi denunciado por agressão à mulher dele. Eu vim aqui dar minha cara a tapa, ele está aqui ao meu lado. Nós superamos isso. Acho que isso não é amor. Uma imagem feita na zona norte do Rio mostrou a angústia de um resgate muito especial. O vídeo, gravado em Vila Isabel, mostrou a angústia desse gato. Um bombeiro desce para pegar o animal, mas ele tenta fugir. Assustado, o bichinho faz de tudo para escapar pela tela de proteção e... Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Foram minutos de desespero. Quando o bombeiro parecia que ia conseguir pegá-lo... O inusitado que teve um final feliz. No próximo bloco, a decisão da Supervia que chocou. Isso é uma verdadeira safadeza. Pelo menos no esporte teve comemoração. E a luta do Rio para deixar tudo pronto para as Olimpíadas do ano que vem. É já já. Eles fizeram sucesso em Carrossel e em Chiquititas. Agora estão de volta para encarar mais aventuras malucas. O fim de ano tá chegando cheio de surpresas para os cariocas. Jean Paulo, Cíntia Cruz, Nicolas Torres e uma galera de arrepiar. Você já pensou em ter uma mansão assim como essa aqui no Rio? Mansão Bem Assombrada. Dia 29, depois do programa do Ratinho, no SBT Rio. A saúde pública pediu socorro este ano. Além da dengue e da zika, vivemos um longo período de greves nos hospitais. Leitos foram fechados, atendimentos reduzidos. Nem quem mais precisava foi poupado. Isso não pode acontecer, cara. Ser humano morrer sem recurso. Faltou de tudo. Almoxarifado do Instituto Nacional de Câncer, as seringas já acabaram. Cirurgias foram canceladas até na pediatria. E aí, o que o nosso governo faz com a gente? Você acha que isso é certo? Os
Os erros também foram registrados em unidades do estado. A frente do Hospital Estadual Santa Maria é literalmente uma fachada. Funcionários levam pelas escadas um corpo dentro de um saco plástico em um carrinho utilizado para transportar materiais hospitalares. Nem gestantes foram respeitadas. A gente leva os filhos da gente para quem a gente acha que vai cuidar, eles devolvem os filhos da gente morto. A família de Rafaela Souza dos Santos, de 15 anos, viveu um drama. Essa menina penou por mais de 30 horas, passando por 3 unidades públicas de saúde, para poder ter o seu filho e voltar com saúde para casa, mas ela não voltou. O bebê sobreviveu e foi morar com a avó. Tudo na vida da gente a gente tem que ter fé, para não deixar a impunidade. Qual foi a minha surpresa? De chegar lá e ver que esse bebê que estava no colo da avó tinha o mesmo nome do meu filho, Miguel. Peguei aquela criança no colo e acabei chorando muito. E eu acho que se eu fizer 80 matérias como essa, e a gente faz muita matéria com casos assim, eu vou ficar indignado, emocionado 80 vezes. E é assim que vai ser. Um aplicativo conhecido por oferecer caronas pagas, o Uber, deu muito o que falar este ano. Se não é regulamentado, não pode trabalhar. Foram pelo menos 2 grandes manifestações contra o Uber. São cerca de 800 a 1.000 manifestantes, segundo os organizadores. Nós somos contra a concorrência desleal, no que nós pagamos vários encargos, enquanto os carros particulares fazem o serviço e não são fiscalizados. O serviço existe em mais de 50 países e se parece com o táxi, com diferenças no conforto e no preço. A Uber gera emprego e a Uber gera oportunidade de trabalho. Enquanto a polêmica não se resolve... Eu acho que tem que ter espaço para os dois, né? A escolha é minha. Transporte público. Tivemos mudanças nas linhas de ônibus, acidentes e revolta nos trens. Todo dia esse inferno, todo dia! Descarrilamentos, atrasos. Parou tudo. Olha a quantidade de gente que está aqui na estação de Gramacho, em Duque de Caxias. Isso aqui é uma pouca vergonha todo dia. Acidentes. Em janeiro, 229 pessoas ficaram feridas quando 2 trens bateram de frente. Foi muito rápido, na hora já viu aquela pancada. Segundo relatos de passageiros, o trem vinha apresentando problemas durante todo o trajeto. Desci, porque dentro do carro do trem começou a chover. O choque diante da cena, o dia em que a Supervia permitiu que uma composição passasse por cima do corpo do vendedor ambulante Adílio Cabral dos Santos. Isso é uma verdadeira safadeza. Mas quem apelou para os ônibus... Muito confuso. Também não ficou satisfeito. Tivemos mudanças em linhas que ligam quase toda a cidade. Você fica indo para lá e para cá e fica uma confusão, entendeu? Tá inferno. 15 mortos e mais de 60 feridos. Este foi o saldo de vítimas num acidente em Paraty, no sul fluminense. O ônibus, que estava superlotado, tombou no local conhecido como Morro do Deus Me Livre. Não vai deixar esse cair em tentação. Vai livrar-nos do mal. Amém. Um misto de desespero e de alívio por estar vivo. Queria que outras pessoas tivessem a mesma sorte que eu, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Ao lado desses passageiros está o ônibus tombado. O resgate foi dramático. São os moradores em suas picapes e saveiros que estão transportando os sobreviventes, mais a ambulância do bombeiro e um da Defesa Civil. Apesar da Colitura afirmar que o ônibus da empresa só circula com todos os quesitos de segurança exigidos pelas autoridades, não é bem assim que a polícia está investigando o caso. A superlotação e a falta de manutenção do veículo podem ter causado o acidente. O ônibus levava turistas e a ânsia por notícias dos parentes trouxe pessoas de longe. Seguro não paga vida. Dinheiro nenhum vai trazer meu filho de volta. Nenhum. Dos 15 mortos, 9 eram de São Paulo. Minha filha única estava se formando para direito. Eu não sei o que fazer. A natureza dá o troco. Este foi mais um ano de crise hídrica. Os reservatórios voltaram a níveis preocupantes e a gente não tem outra alternativa senão economizar.
níveis alarmantes nos 4 reservatórios da Bacia do Paraíba do Sul. Está ali marcando 1,60 m. O ideal seria o nível dessa água, tá aqui, olha, entre 3,5 metros e 3,80 metros. Mas está muito longe disso, está lá embaixo. Abusa mesmo, toma banho bem tomado mesmo. Desperdício e roubo de recursos naturais. Na indústria, pelo menos, boas iniciativas. Nesta obra, por exemplo, a água da chuva é reaproveitada. Uma tubulação especial leva tudo o que é captado para este reservatório. Uma lição para quem ainda acha que a água apenas deve cair do céu. Porque senão nós vamos continuar rezando ou fazendo a dança da chuva. No interior fluminense, a crise da água se somou à do petróleo. O resultado, um acúmulo de prejuízo em vários setores. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. O mercado imobiliário, que vivia dias de glória, minguou. A euforia acabou, simplesmente acabou. Não há mais investimentos no setor imobiliário, o setor de hotelaria. Na região serrana, 2015 também trouxe impactos negativos. Nova Friburgo deixou de receber 30% dos royalties do petróleo. A saúde pública sentiu. Medicamentos, insulina, por exemplo, faltou insulina no hospital. Né? E todas as respostas justificavam a falta exatamente por conta da crise, por conta da falta do repasse. Quando eu posso, eu compro. Quando não posso, não compro. O legal de tudo isso, né, se é que a gente pode dizer que existe algo legal, é que o brasileiro ele nunca desiste, né? Ele luta. Ele não vai entregar os pontos assim de uma hora para outra. As emoções do futebol, o chororô virou gargalhada. Já o Vasco escorregou de novo. Foi para a segunda divisão pela 3ª vez em menos de 10 anos. Uma campanha suada nos grandes cariocas, mas para um time em especial. Exagero falar em tradição de fim de ano? Tem nem o que falar, só tristeza. E os motivos? Quais foram? Único e exclusivo responsável pelo rebaixamento do Vasco sou eu. Segundo Eurico, Roberto Dinamite entregou o Vasco quebrado, sem dinheiro, o que foi decisivo para a má campanha este ano. Se o Vasco caísse, eu ia morar na Sibéria para ficar longe. Tem gente que tem problema freudiano comigo. Ironias do destino. Os alvinegros do Rio se revezaram na segundona. O Botafogo já garantiu a credencial para voltar à elite do futebol brasileiro, mas vai ter que se preparar para isso. O maior desafio está apenas no começo. Daqui a 221 dias, o Rio vai promover um encontro de gente do mundo inteiro. A festa das Olimpíadas promete ser uma das mais bonitas de todos os tempos. Haja fôlego! Nessa altura, é impossível reduzir o ritmo de trabalho por aqui. Tivemos problemas sim, ninguém vai negar. Que é muito mais sujo que qualquer outro lugar que a gente foi. Mas aos poucos fomos superando. Por toda a cidade há cenas como esta, em diferentes modalidades, claro, mas com uma coisa em comum. Tô com sede de medalha. Os 12 mil atletas que vão chegar até aqui vão ter que enfrentar, além de brasileiros de alto nível, uma torcida calorosa.
Novos museus, restaurantes e atrações, como o maior aquário da América Latina. A esperança se une ao profissionalismo. Meu maior sonho. Olha, olha! Que se unem ao desejo de criança. Legal! Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de fazer bonito. Com garra e esperança. Impossível? Esses heróis não conhecem essa palavra. Eu arremessei, o treinador falou, vai ser recordista do mundo. Em alegria e disposição, o povo do Rio já é. Já é. O Rio é mesmo a cidade dos braços abertos. Completou 450 anos, cheio de contrastes, histórias, mas continua encantador. Um rio admirável. Democrático, espetacular e que merece ser desfrutado por todos. Morro da Providência. Não é a maior nem a mais famosa favela do Rio de Janeiro. Hoje já foi problema no passado. E no passado se resolveu o problema cuidando um pouco da natureza. Gravar com esses dois príncipes, né, descendentes do Dom João VI, de Dom Pedro II, foi muito interessante, porque eu ouvi deles essa história. Um rio escrito, um rio cantado. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. E em vários gêneros. Essa mistura é a grande força da música popular desde sempre. A alegria do carioca, que isso não se vai com essas tragédias, isso a água não leva, isso não explode. E é isso que dá força pra gente continuar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus! 2015 está acabando. O Rio chorou, mas continua lindo. E o carioca não desiste, a gente sabe, né? Que venham os próximos 450 anos. Sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar até se esgotar suas forças. Se hoje eu tenho, eu quero dividir. Ostentar com a esperança, levar e o mundo sorrir.